Muito bem, pessoal, estamos aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo, dando sequência às nossas pílulas, né? Pós-condenação dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, Fernando Aparecido e Joel Miranda, pela morte do garoto Lucas Terra. No vídeo de hoje, ou na pílula de hoje, eu quero falar com vocês aqui sobre o fato deles não terem saído presos, algemados, direto para um presídio. Bom, o que acontece? Até um tempo atrás, quando alguém condenado ali no tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, eles já saíam ali direto presos, tá? No entanto, esse entendimento mudou. A jurisprudência, ela caminha e caminhou no sentido de que isso era inconstitucional. Haja vista que existe uma previsão constitucional que diz que todos devem ser considerados presumidamente inocentes. Então, parte-se do princípio da presunção da inocência e não do princípio da condenação, do princípio da presunção da culpabilidade. Tá? Muito bem, o que significa dizer isso? Que ninguém pode ser considerado culpado ou criminoso antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte: olha, enquanto a pessoa estiver ali, né, respondendo a um processo, então ela não é culpada. E se ela for condenada ali em primeira instância, ela ainda não é culpada, não é criminosa ainda, e nem pode ser chamada de criminosa. Mas teve uma sentença, sim, teve uma sentença. A juíza, ela prolatou lá a sentença, ela leu a sentença de que eles são os culpados e foram condenados a 21 anos. Como que eles não são criminosos? Tecnicamente não são criminosos. Por quê? Porque houve a sentença penal condenatória, no entanto ela não transitou em julgado. O que vem a ser transitar em julgado? Transitar em julgado é passar um lapso temporal previsto em lei para que a defesa use ali, né, ou manuseie os recursos cabíveis para aquele caso e tente reverter aquela decisão. Então, ainda existe, por exemplo, nas instâncias superiores, recursos cabíveis. Eu vou falar no outro vídeo sobre quais as possibilidades de se reverter a situação desse júri, tá? Mas, a princípio, vou me ater a essa questão dos 15 anos e por que eles não saíram presos. Bom, então, como tem ainda recursos, e a igreja certamente vai manusear esses recursos, ela vai recorrer, por exemplo, alegando alguma situação de nulidade, alguma situação, por exemplo, processual ou procedimental que tenha infringido a lei, as normas. Eu vou falar no próximo vídeo. E aí, por causa disso, né, não transitou em julgado ainda, porque isso pode ir para as instâncias superiores, chegando ao STF, que é a nossa Suprema Corte, e lá, somente lá, após uma sentença final definitiva, e depois dessa sentença, tendo passado também esse lapso, né, e aí sim vai passar o lapso, porque não há mais recursos, né, a serem utilizados, aí ela transita em julgado. Pronto. Agora você pode chamar de assassino, de bandido, agora você pode dizer agora você pode dizer ele fez, ele é criminoso, porque transitou em julgado. Antes disso, o princípio da presunção de inocência, assegurado e garantido pela Constituição Federal, não autoriza ninguém fazer isso, né? Ou considerar alguém presumidamente culpado, muito menos colocá-lo atrás das grades. Por isso eles não saíram de lá presos. Eu me recordo bem que a juíza, excelentíssima magistrada, ela disse o seguinte: olha, eu determino a expedição do alvará após sentença penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, já está determinado por ela. Transitou em julgado, peça-se o alvará. Que é o alvará? De prisão. O alvará de prisão. Bom, a gente espera que eles, após a sentença penal transitada em julgado, que eles se apresentem para cumprir a pena, né? Que nós temos muitos casos no Brasil onde, por exemplo, condenados nesse período fogem para outros países, enfim, para não cumprirem a pena, né?
Mas aí a justiça toma algumas medidas, como tomar o passaporte daquele cidadão, né, deixar lá o registro, consequentemente, em todos no sistema, né, para que uma vez ele, de aeroportos, porque caso ele for viajar pelos meios tradicionais, né, convencionais, ele não fuja do país. Bom, embora quem tem muito dinheiro pode usar, por exemplo, aí, de alguma forma, um jatinho particular, um avião particular, ou, enfim. Então, assim, algumas pessoas perguntam, tem essa possibilidade? Olha, já teve muitos casos no país, né? Mas eu, particularmente, não acredito que a igreja vá fazer isso ou permitir isso, porque não é só a imagem desses pastores que foi julgada, né, ou que está em jogo nessa questão processual da condenação deles. O nome da igreja esteve a todo tempo mencionado, a imagem dela está a todo tempo vinculada a eles. Não tem como desvincular, por quê? Porque eles eram pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, não acredito que a igreja vá permitir nenhum tipo de, né, manobra nesse sentido. Tá bom? Pessoal, então foi isso que eu queria aqui esclarecer no vídeo de hoje. Voltamos com mais pílulas falando sobre o julgamento e a condenação dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, no caso da morte do garoto Lucas Terra. Não se esqueça, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro, e o direito ele não socorre aqueles que dormem. Forte abraço a todos, beijo no coração, até o próximo vídeo.